Pessoas que fazem atividade física regularmente, têm uma alimentação bem regular, têm 7 vezes menos risco de câncer do que as pessoas Opa. que não fazem isso. Então, se você faz atividade física regularmente, se não tem aqueles hábitos, né, não fuma, não Uhum. bebe, né, faz uma alimentação bem regular, ah, vamos dizer que a probabilidade de ter um câncer é bem menor. O câncer de modo geral, né? De modo Não geral, só modo focado geral, no né? intestino. De assim. modo geral. Amém. Falando sobre pólipo aí, que a gente estava nesse assunto, recentemente o pai do meu tio, ele foi diagnosticado com um pólipozinho lá na região retal. Só que o que aconteceu? Você acabou de falar que geralmente quando a gente encontra um pólipo, tem que fazer a retirada. Isso. Só que no caso do exame dele lá, não sei o que passou. Não sei, não dá pra falar sobre a profissão do cara, mas não sei o que passou pela cabeça do doutor, que ele não arrancou o pólipo. E esse pólipo ficou. Entendi. E hoje ele tá com câncer e acho que a primeira químio dele foi antes de ontem. Isso é terrível. Tem algum caso, assim, que fala, não precisa tirar esse pólipo, você sempre tem que tirar? Não, você tira. Normalmente, o que acontece? Tem vários tipos de pólipos, né? Sim. Mas existem aqueles pólipos que são hiperplásicos, Aham. que são pólipos inflamatórios, que não tem risco de virar um câncer. E existem os pólipos chamados adenomatosos, que esses têm riscos de se transformar em câncer. Uhum. Normalmente, na endoscopia, a gente já sabe. Sim. Né? Nós temos a tecnologia hoje permite uma coloração e também permite um efeito de luz que permite você verificar bem de perto e consegue detectar se aquela lesão é pré-cancerígena ou não. Sim. E quando detectado, você vai lá e retira. Tá? Tem alguns casos, obviamente, que não vai ser possível a retirada. Uhum. Por exemplo, quando já está mais enraizado, por exemplo. Aí, nesse caso, normalmente a gente acaba fazendo uma marcação para que ele possa realizar uma cirurgia e retirar esse local. Retirar cirurgicamente, aí por meio de uma cirurgia laparoscópica. Sim. E essa marcação que você faz é com uma tinta, né? Você coloca uma tinta e marca o local onde está o câncer. Dá uma Ou pintada. câncer, ou pólipo gigante que não dá para tirar. Maioria das vezes, 99% dá para retirar na endoscopia. Sim. Aquele 1% você marca com uma tinta, chama tinta da China, né? Nanquim. Sim. É mesmo? É isso mesmo. Você faz uma injeção abaixo da... Porque o intestino tem 5 camadas. Você faz uma injeção na segunda camada do intestino e aquilo fica marcado. Então, quando o cirurgião entra na cavidade, ele consegue detectar exatamente o local. Sim. E aí ele faz o procedimento para Como se fosse uma retirada. tatuagem. ali, É uma sabe? tatuagem. Exatamente, o procedimento é chamado tatuagem mesmo. Entendi. E aproveitando da outra formação do nosso convidado aqui, que ele também é advogado, para você que não sabe, nós estamos aqui com uma pessoa com 2 formações, só faculdade fácil. Nesse caso, assim que eu falei desse rapaz aí, cabe processo? Bom, o que acontece? Obviamente que toda vez que alguém, isso não importa se é médico, qualquer pessoa, Negligência. age por negligência, imperícia ou imprudência, ele é sujeito a um processo, Uhum. tá? E, inclusive, ao ressarcimento. Isso vale para médico e para qualquer outra profissão, Sim. seja advogado, seja corretor de Nossa, imóveis, nossa, qualquer um. pessoa, se causar dano por qualquer tipo de infração, por culpa dele, isso caberia o processo. Beleza, ô tio, vamos contratar o doutor aqui, nós compra outro intestino com o dinheiro do processo, beleza? Tamo junto. Mas vamos puxar então agora para outros assuntos, que a gente também Claro. veio para falar sobre emagrecimento, né? Uma parte boa aí. E o senhor é especialista também nessa parte de bariátricas, né? Sim, eu sou titular, né, do Colégio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Caraca, Então, não é qualquer um que tá na nossa Pai do frente céu, aqui, né? devia ter estudado. eu fui um dos pioneiros na realização de cirurgia bariátrica em Londrina, né? Uhum. Atualmente, não tenho realizado as cirurgias bariátricas, mas eu Aham. tenho as minhas razões pessoais pelas quais eu decidi não realizar mais esse tipo E de o senhor cirurgia. quer falar? Posso falar, À vontade. mas assim, não é que eu não... a cirurgia bariátrica tem sua indicação, Uhum. ele tem o seu lugar, e é o que
um dos procedimentos que mais funciona, é o que melhor tem resultado para a obesidade. Uhum. Só que esse efeito não é permanente. Sim. E, na realidade, o que acontece é que a cirurgia bariátrica ela pode ter um efeito bom e a longo prazo para alguns, desde que a reeducação alimentar aconteça. Uhum. E é o mais difícil. É. Porque, normalmente, o que a gente tem visto? 70% das pessoas voltam a ganhar peso, infelizmente. Sim. Uhum. Desses, metade desses chega ao peso que estava antes ou Mais até até. ultrapassa. Então, eu penso que tem seu lugar, tem sua função, mas, infelizmente, a cirurgia bariátrica é uma outra doença que a pessoa... as pessoas que estão nos assistindo agora e que fizeram cirurgia bariátrica, ou que têm familiares que fizeram cirurgia bariátrica, sabem muito bem das vantagens, Uhum. mas também sabem dos problemas que são causados. É uma Sim. troca. O obeso, ele é mais aqui ou é só aqui? Então, para começar, esse é um dos grandes questões. Uhum. Qualquer pessoa que vá submeter a um tratamento, no caso uma cirurgia bariátrica, ele precisa ser avaliado tanto nutricionalmente e psicologicamente. Uhum. Existem pessoas que se tornam obesas por causa da compulsão alimentar. Sim. E na compulsão alimentar, isso é um problema sério, porque a pessoa que desconta na comida toda a frustração que ela tem na vida. Uhum. Uns bebem, outros comem. Exato, exatamente. E às vezes acontece, muitas vezes, de pacientes que fazem cirurgia bariátrica trocar de compulsão. Então, Uhum. já não dá mais para comer aquilo que estava comendo começa a antes, beber. por causa da... Aí, pode ser uma Beber, compulsão, troca de compulsão pode ser bebida. Outros pode ser droga. Alguns pode ser compras. Esporte. Aham. Alguns pode... Não, esporte ainda vai bem, né? Porque aí a pessoa aí vai- complementa, né? alguns Amém. têm uma compulsão, muda a compulsão para compulsão sexual, por exemplo. Meu então, Deus do céu. então vai mudando a compulsão. Então, Aham. o Obeso. tratamento é fundamental. Mas, assim, a cirurgia bariátrica, ela funciona. Mas tem que pesar bem na balança. É uma decisão que é para a vida toda. Aham. E, doutor, assim, qual que é a relação da bariátrica? Porque eu já vi vários relatos, inclusive o Matheus Ceará, um comediante, ele fala que ele desenvolveu depressão depois que ele fez a bariátrica. Que, inclusive, hoje ele até meio que ele se arrepende de ter feito. Não sei. Qual que é essa relação? Por que as pessoas que, às vezes, fizeram a bariátrica podem desenvolver a depressão? É expectativa, né? Tudo se você for pensar do ponto de vista das pessoas em geral, do que vem efetivamente a frustração de alguém, seja em qualquer área. É porque você tem uma expectativa e essa expectativa não é atingida. Uhum. Ou você acha que você emagrecer ou se tornar com um corpo atlético ou atingir um determinado tipo de meta na sua vida vai resolver os problemas da sua vida, quando, na realidade, os problemas são outros. Então, na realidade, o que acontece? A maioria das pessoas tem problemas subjacentes que não foram devidamente analisadas antes da realização de uma determinada operação ou determinado procedimento. E geralmente chega alguma queixa pro senhor num pós-cirúrgico, tipo, doutor, não gostei disso, não gostei daquilo da cirurgia, ou não? A maioria dos pacientes sempre são positivos com relação à cirurgia. Olha, eu vou dizer, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que já tinha feito uma cirurgia bariátrica há uns 20 anos, mais ou menos. Uhum. 20 anos. E a cirurgia dela está muito bem tecnicamente. Tá? Não fui eu quem fez a cirurgia, mas ela me trouxe todos os exames, viu a endoscopia, os exames. Inclusive, está bem controlada em relação aos exames, porque as cirurgias, quem faz cirurgia bariátrica tem que controlar muito bem, porque a ingestão alimentar vai mudar. A questão das vitaminas, dos eletrólitos, né? Magnésio, cálcio, fósforo, vai mudar. Então, você tem que estar sempre acompanhando. E ela está bem acompanhada.
né? No entanto, ela se sente frustrada. Ela falou assim, poxa, eu não precisava ter feito a cirurgia. É mesmo? Ela falou, eu tô com 97 quilos, dava para eu fazer um tratamento e resolver essa questão Emagrecer de forma natural. de forma natural, né? Então, isso acontece. E se você conversar com as pessoas, vão ter pessoas muito satisfeitas e pessoas... Isso vai depender muito da cabeça dela antes de realizar a operação. Sim, isso que você falou dessa sua paciente ter meio que se arrependido, puxa um assunto que é o seguinte, a palavra que eu vou usar é errada, mas assim, eu vou usar porque eu não tenho outra palavra para utilizar. O senhor já reparou que algumas pessoas fazem a bariátrica por preguiça de fazer atividade física ou de seguir uma alimentação ali correta? Exatamente. Porque acho que não, eu fiz a cirurgia, Rodrigo, agora eu tô... Você tocou no ponto perfeito. É exatamente isso que acontece. O caminho mais fácil ou mais direto nem sempre é o melhor caminho. Uhum. Tá? O caminho para que você obtenha resultado, de fato, é o passo a passo. Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia e não trabalhar a minha cabeça. Não adianta nada eu fazer a cirurgia se eu não fizer uma reeducação alimentar, se eu não praticar atividade física. Por quê? Porque o efeito da cirurgia vai sumir com 1 ano e meio. 1 ano e meio, o efeito da cirurgia vai deixar de existir. Sim. Por isso que há necessidade de se trabalhar muito bem antes. Bruno, Rodrigo, por falar em um efeito da cirurgia, da bariátrica, quando nós iniciamos a cirurgia bariátrica, na verdade a cirurgia bariátrica já é antiga, né? Começou na década de 1950. Caraca. Começou fazendo umas cirurgias meio assim... Era salvadora para aqueles obesos mórbidos, daqueles que tinham que ser carregados de um lugar para o outro com guindaste. Quilos mortais. Quilos mortais, exatamente. E naquelas condições, fazer uma cirurgia que era salvadora no sentido de diminuir assim, de uma maneira excepcional o tamanho do intestino. Praticamente o alimento entrava pelo estômago, já ia para a saída para não absorver. Claro que isso estava relacionado com um índice de risco de morte bastante grande. Tá? Gostou desse corte? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod. E aqui, ó, tá aparecendo o episódio completo para você assistir e ter mais informações de uma forma mais completa, beleza? E para você que clicou e não dá para assistir é porque você ainda não é membro do nosso clube. Então torne-se membro para você ter acesso a todas as lives exclusivas só para membros.